no outro que eu vi, que eu trouxe, eu reagi a porque o Real Madrid não teve nenhum jogador que fez parte da seleção campeã da Espanha, certo? Agora eu vou trazer aqui o vídeo do Vitorando aqui, essa lenda. Opa, sai da frente. Os 5 jogadores que foram desprezados pelo Real Madrid e hoje são os melhores do mundo, né? A sua posição. Com a Monday.com, negócios de todos os tamanhos e setores podem trabalhar de forma mais eficiente. Sim, até certa oportunidade do Real Madrid, Já mas até são... vi até o começo. Let's go. Endrick está sentindo na pele o que esses 7 jogadores sentiram ao serem desprezados no Real Madrid. Nem sempre talento é o suficiente para se firmar no clube merengue. A gente tem uma grande lista de jogadores que foram desprezados no Real e no futuro conquistaram coisas grandiosas. Endrick chegou com status de promessa, apresentação lotada no Bernabéu, mas depois de comer banco praticamente toda a temporada e ser emprestado pro Lyon, ele volta pro Real. E com a saída de Gonzalo Garcia, parecia que finalmente teria minutagem. Só que o Real Madrid anuncia poucas horas atrás a contratação de Carlos Espi para brigar por vaga com Endrick no ataque. E se a história se repetir, Endrick vai entrar para essa lista que você vai ver agora. Uma lista bem incômoda para vários jogadores. Esse moleque tem que vazar, velho. Esse moleque tem que vazar. E vá pro. Ele deveria ir pro Arsenal. Esse é bom demais. A lista de jogadores que foram desprezados no Real Madrid e no futuro se tornaram grandes craques ou jogadores que conquistaram coisas grandiosas. Começando com ele, Martin Odegaard. Um garoto de 16 anos desembarca em Madrid depois de uma disputa que envolveu praticamente toda a Europa por sua contratação. Odegaard era visto como uma das maiores promessas do futebol mundial, sendo disputado por Bayern de Munique, Liverpool, Ajax e recebeu visitas de outros grandes clubes como Manchester United, Barcelona e Arsenal. O Odegaard, ainda bem jovem mesmo, com seus 15, 16 anos, chegou a viajar por toda a Europa para conhecer as instalações desses clubes. O Odegaard com certeza era visto como um grande jogador desde a base, mas foi o Real Madrid quem levou ele. Mas no Real Madrid a história foi bem diferente. Odegaard ficou lá por 6 temporadas, de 2015 até 2021, mas passa a maior parte desse tempo em empréstimos. Pro Heerenveen, depois por Vitesse, Real Sociedad e por fim chega ao Arsenal na temporada 2021. Foi complicado pro Odegaard se firmar porque durante esse período o Real Madrid vivia a era mais vitoriosa aí de todos os seus anos. 3 Champions League seguidas em 16, 17 e 18 e 2 La Ligas em 17 e 20. E o meio campo do Real Madrid era aquele meio campo com Toni Kroos, Modric e Casemiro. E durante esse tempo o Odegaard estava sempre emprestado ou fora do radar. O Odegaard até volta do empréstimo pro Real Madrid, mas nesse período ele faz apenas 11 partidas oficiais e 0 gols. Em agosto de 2021 é vendido pro Arsenal por 34 milhões de libras. Hoje é o capitão do time, foi campeão da Premier League aí com o Arsenal, né? Já vem de umas 3 temporadas muito boas do Arsenal, bateu na trave algumas vezes, agora finalmente foi coroada com o título da Premier League e quase ganha Champions, né? Por pouco não ganha. E eliminou o Brasil na Copa, então acho que o Odegaard era um bom jogador, né, rapaziada? Você acha que o Odegaard seria titular nesse time atual do Real? Comenta aí. O segundo dessa lista é ele, Theo Hernandes. Em 2017, o Real Madrid paga 24 milhões de euros para tirar Theo Hernandes do rival Atlético de Madrid. Um lateral esquerdo de 19 anos, muito rápido e com muita explosão física. E o Theo Hernandes, logo que chega, é marcado pelaquela apresentação dele bem ruim, né, rapaziada? Quebrando a bola na apresentação. Na primeira temporada, faz parte do elenco na campanha que conquista a Champions League 17 e 18, a terceira seguida do Real. Mas o protagonismo segue todo com Marcelo, titular absoluto havia anos. Sem espaço, Theo Hernandes é emprestado mais uma vez ao Lembrei do Dembélé também no Barcelona. Ah, meu Deus do céu. Real Sociedad na temporada seguinte, 18-19. Ao todo, o saldo dele jogando pelo Real Madrid fica em 23 jogos com 3 assistências. Em julho de 2019, Theo Hernandes é vendido ao Milan por cerca de 20 milhões de euros. Lá em 6 temporadas vira titular, depois capitão italiano em 21-22, campeão do mundo pela França em 2018 e se tornou durante muito tempo um dos laterais esquerdos mais respeitados da Europa. Voltando um pouco mais no tempo, Juan Mata. Juan Mata entra na base do Real aos 15 anos em 2003, vindo do Real Oviedo. Sobe as categorias até chegar ao Castilha na temporada 2006/2007, já com 18 anos e termina aquele ano como vice-artilheiro do time com 10 gols atrás só do Roberto Soldado. Mesmo com esse desempenho, Juan Mata nunca chega a estrear pelo time principal. 0 minutos, 0 jogos na equipe profissional do Real Madrid em toda a passagem de 4 anos pelo clube. Após sair do Real Madrid, Juan Mata faz história principalmente com a seleção espanhola.
espanhola, ganhando a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012 com gol na final. E também ganha a Champions League de 11 e 12 pelo Chelsea e teve muitos e muitos anos como ídolo no Manchester United. Quando a gente fala que os jogadores são desprezados aqui no Real Madrid, claramente a gente não quer dizer que o Real Madrid tá errado na situação, né, cara? O Real Madrid é um clube que tem uma filosofia diferente. O Barcelona é muito mais focado em formar atletas, jovens jogadores. O Real Madrid é mais focado em trazer grandes estrelas, jogadores que já estão consagrados e com nomes mais prontos, né? Então, assim, você ser desprezado no Real Madrid não é um mau sinal. Pelo contrário, o fato de você ser contratado pelo Real Madrid é um ótimo sinal. Significa que o scout, os melhores profissionais da área de análise, viram em você um grande potencial. Então, quando você sai do Real Madrid meio escanteado, muito provavelmente esse jogador vai brilhar em muitos outros clubes, né? Um exemplo claro disso é o próximo jogador agora, Achraf Hakimi. Hakimi chega à fábrica com 8 anos. Em 2006, estreia no time principal na temporada 17-18 aos 18-19 anos e disputa 17 partidas naquele ano. 9 partidas no Campeonato Espanhol, 5 na Copa do Rei, 2 na Champions League e 1 no Mundial de Clubes, marcando 2 gols na La Liga. Inclusive, faz parte daquele elenco também campeão da Champions 17-18. Mesmo assim, com Dani Carvajal como titular absoluto da lateral direita, o Real opta por emprestar Achraf Hakimi ao Borussia Dortmund em 2018. Rapaz, o que o Borussia Dortmund eles transformam jogador? É brincadeira, né? Todo mundo passa por lá, é grande, velho. Por 2 temporadas. Na Alemanha ele explode. 19-20, por exemplo, termina com 3 gols e 10 assistências em 25 jogos da Bundesliga. Imagina se esses caras ficam lá, todo mundo lá, velho. O Hakimi, todo mundo lá. Tá doido, virando um dos laterais mais produtivos da Europa. Em 2020 é vendida ao Inter de Milão por cerca de 40 milhões de euros, sem opção de recompra ativada, e em 21 vai para o PSG por mais 60 milhões de euros. Hoje, aos 27 anos, Achraf Hakimi é conhecido como o melhor lateral direito do mundo, né, na seleção marroquina. Joga muita bola e com o PSG agora é bicampeão da Champions League. E não é que o Hakimi é o melhor lateral direito do mundo. Ele é o melhor lateral direito do mundo com muita vantagem pro segundo, né? Simplesmente assim, o cara é absurdo na sua posição. Acredito que os 2 laterais do PSG, né? O Hakimi e o Nuno Mendes são com sobra os melhores. Cara, o Nuno Mendes na Copa do Mundo, meu Deus do céu. Laterais do planeta. Então ser desprezado pelo Real Madrid aí nem sempre é um mau sinal. Eu acredito que de todos os jogadores que o Real Madrid acabou perdendo aí, né, por ter essa filosofia de pegar jogadores mais prontos, dessa lista aqui talvez o Hakimi e o próximo agora sejam os mais, o que o Real deve olhar e doer. Talvez, né? Não sei. Mas eu acho que esses 2 aqui são os que viraram jogadores mais impactantes pro futebol. Esse aqui é clássico, Samuel Eto'o. Eto'o chega à base do Real Madrid em 97 aos 16 anos, vindo de Camarões. Roda em empréstimos, Leganés, Espanhol, antes de voltar ao clube europeu na temporada 99-2000. E aqui vem um detalhe muito curioso. Na mesma temporada, o Real conquista a Champions League de 99-2000 e o Eto'o entra para a história do clube ali. Ainda com apenas 3 partidas saindo do banco na competição, ele tem uma medalha de campeão da Champions League pelo Real Madrid. No total, ele fez apenas 6 jogos pelo clube merengue, com um total de 0 gols, mas ele é, obviamente, considerado um dos campeões aí do Real Madrid na Champions de 99-2000, porque ele entrou em campo. Então, no verão de 2000, Eto'o é vendido em definitivo pro Mallorca por 4,4 milhões de libras, que foi o recorde de uma contratação do clube na época, pro Mallorca, né? Aos 19 anos. Lá, em 4 temporadas, chega a 54 gols e vira artilheiro histórico do clube. Vai pro Barcelona em 2004, onde conquistam 2 Champions League em 2006 e 2009, é 3 vezes campeão da La Liga e se torna um dos maiores artilheiros africanos da história. Então, mais um jogador que foi desprezado pelo Real Madrid e aí se torna um grande jogador no futuro, né? O tempo de maturação, podemos dizer assim, do Eto'o é um tempo considerável, né? Então, assim, pra filosofia do Real Madrid, esperar 5, 6 anos um jogador evoluir, ou eles ficam emprestando o cara, que foi o que fizeram com o Endrick, ou eles vendem por definitivo e se o cara virar no futuro um grande craque, dane-se, né? Eles não estão nem aí, mano. É possível depois comprar esse jogador. É difícil, né? Depois que o cara sai do Real Madrid uma vez, pode ver que nessa lista, até jogadores que viraram grandes jogadores, o Real Madrid não tentou comprar de novo. Talvez, será que o Real Madrid possa tentar comprar o Hakimi futuramente? Acho que não, né? Não sei, o que você acha?
Bônus. Aqui são dois jogadores que as histórias são bem interessantes, mas de alguma forma eles não se encaixam tanto com o padrão do vídeo de jovens promessas que acabaram sendo desprezados pelo Real Madrid e depois viraram grandes jogadores, né? Esses próximos dois jogadores, eles tiveram sim até certa oportunidade no Real Madrid, mas são histórias interessantes, até jogadores mais antigos, que eu quis trazer no vídeo porque eu gosto muito desses dois jogadores também. Eu sempre gosto de trazer jogadores de histórias antigas, até pra nova geração conhecer esses jogadores. Enfim, vamos continuar o vídeo. Voltando mais ainda no tempo, Esteban Cambiasso. Cambiasso já tinha ligação com o Real Madrid desde jovem. Passou pela base entre 96 e 98 e foi emprestado pro Independiente em 98 e 2001. E pro River em 2001 e 2002 na Argentina para ganhar experiência e voltou ao clube em 2002, agora pro time principal. Nessa primeira temporada do Cambiasso pelo Real Madrid, ele vive o auge da passagem com 40 jogos, titular nas duas finais do ano, ao lado do próprio Makelele, e conquista La Liga e Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes no Intercontinental. Na temporada seguinte, 2003-2004, com a chegada do técnico Carlos Queiroz, perde espaço no meio-campo lotado. Makelele, Conceição, Guti, McManaman, Figo, Zidane, Solari. Em julho de 2004, o Real Madrid dispensa ele de graça aos 23 anos. E aí ele vai para Inter de Milão, Cambiasso, e faz história, né? Fica 10 temporadas e se torna a peça central do treble histórico de 2010, ganhando a Champions, Série A e Copa da Itália, e se torna um dos maiores jogadores da história da Inter de Milão. Eu acho que dessa lista aqui, o Cambiasso foi o que teve mais oportunidade pelo Real Madrid. Talvez ele foi desprezado no sentido de como ele saiu do clube. Mas, dessa lista aqui, eu acho que o caso do Cambiasso é o mais de boa, né, mano? E pra fechar a lista, rapaziada, mas não menos importante, isso aqui é um ponto histórico também pro Real Madrid na questão de gestão. A partir daí, o Florentino Pérez amadurece também. Isso aqui acontece, se eu não me engano, no mandato do Florentino Pérez, e ele vê que não dá pra abrir mão de certos jogadores, e é por isso que esse jogador tá nessa lista, porque ele é muito importante nesse ciclo do Real Madrid, até nessa transformação aí, se transformar nesse clube muito acima dos outros em títulos, né? Tem mais que o dobro do segundo colocado em Champions. Claudio Makelele em 2000-2003. Makelele chega ao Real Madrid em 2000, vindo do Celta de Vigo, já com experiência internacional. Fica 3 temporadas entre 2000 e 2003 e nesse período é titular absoluto, mais de 100 jogos oficiais. Nesse tempo, o Makelele conquista a La Liga, conquista a Champions League de 2001 e 2002 e o Mundial de Clubes Intercontinental e 2 Supercopas da Espanha. Mas no verão de 2003, ele é vendido ao Chelsea. E quando ele é vendido, o Zidane acaba dando uma declaração que ficou marcada. O Real Madrid está enchendo o carro de ouro, mas está esquecendo de reformar o motor. Basicamente, o Zidane estava querendo dizer o seguinte, tá? O Real Madrid está contratando um monte de estrelas aí, né? Que é os Galácticos, mas quem faz esse time funcionar é o Makelele. E foi dito certo. Com a saída do Makelele, o Real Madrid entra numa sina de vários anos, né? Vários anos no padrão Real Madrid, sem conquistas. E enquanto isso, Makelele se torna bicampeão inglês no Chelsea em 2005 e 2006. E o Mourinho transforma ele em referência mundial na função de volante de contenção, a ponto de dar nome a um papel tático para a função que o Makelele exercia, que é o papel do Makelele. Esses dois últimos aqui, rapaziada, eu acho que da lista, assim, de jogadores que tiveram... Dois últimos não, né? O Makelele e o Cambiasso. Enfim. Dessa lista aí, esses dois aí foram os que tiveram mais tempo pelo Real Madrid, né? Os outros não tiveram nem chance, assim, de demonstrar um pouco do seu potencial. Claro que um jogador ser mandado embora do clube, não fazer parte do ciclo, isso... Agora por que o Real Madrid não me botou? Ninguém sabe. Ai, vale.